Vamos ler. Tá? Até o 34, desculpa. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava numa considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se tu és, ou se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Amém? Só até aí. Nós lemos um trecho que todos nós já conhecemos, né? Mas eu quero destacar algumas partes desse texto para que nós venhamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e do próprio Deus. A Bíblia fala que Jesus ele foi se despedir da multidão e pediu para os discípulos irem na frente. Olha, vão na frente, vão indo em direção a Genezaré, vão lá, vai entrando no barco. E os discípulos em momento nenhum falaram assim: ué, se Jesus está mandando nós irmos na frente, como é que ele vai vir depois? Será que ele vai pegar um táxi? Um táxi de barco para chegar até a gente? Porque se ele está mandando a gente atravessar o mar, como é que ele vai chegar a gente? Eles não perguntaram, eles simplesmente obedeceram. E a Bíblia fala que no meio da madrugada, depois de Jesus ter se despedido da multidão, depois de ele ter ido para o monte orar, ele no meio da madrugada, ele foi até os discípulos. E naquele momento que eles foram até os discípulos viram aquele vulto vindo ao encontro e acharam que era um fantasma. E começaram a gritar de medo, né? Aqui eu já aprendo que os discípulos, eles eram muito fortes quando estavam com Jesus, mas sem Jesus eles tinham medo, né? Eles não repreenderam, eles não deram uma de fortão, eles não deram uma de crentão, eles temeram, já mostraram ali a pequena fé deles. Naquele momento ali, eles já mostraram que eles não estavam aprendendo muita coisa com Jesus. A Bíblia fala que eles tiveram medo de fantasma. Uns homens que estavam vendo constantemente Jesus expulsando demônios. Uns homens que estavam vendo constantemente Jesus fazendo sinais de maravilhas. Eles ficaram com medo de fantasma. Sabe? Mas, tudo bem, passou. E aí Jesus grita o quê? Jesus fala para eles: calma, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro toma a dianteira e fala assim: se és tu, manda que eu vá até aí por cima das águas. E aqui eu quero iniciar o que Deus fala no meu coração. Sabe, Pedro não estava sozinho dentro do barco. Estava Pedro e os discípulos de Jesus. Pedro não estava sozinho, Pedro não tremeu sozinho, Pedro não teve medo sozinho, mas Pedro ousou sozinho.
Pedro saiu da zona de conforto dele sozinho. Ele vira para Jesus e fala: o quê? Se és tu, manda que eu vá até aí. E Jesus vira para ele e fala: então vem. E Pedro, sem temer, crendo na palavra de Jesus, porque agora Jesus estava com ele, ele sabia que era Jesus, ele simplesmente levantou, foi para cima do barco e botou o pé na água e começou a andar. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Pedro, ele saiu da caixinha dele, ele saiu da zona de conforto dele, ele saiu de um lugar onde ele estava com os pés firmes, para ele alcançar algo melhor, algo maior. A Bíblia fala sobre dois homens que andaram sobre o mar. Sabe quem foram? Jesus e Pedro. Não teve outro na Bíblia que andou sobre o mar. Não teve outro no mundo que andou sobre o mar. O poderoso Deus, que é Jesus, e um simples homem que ousou, que quis sair da normalidade, que quis poder viver o sobrenatural e pediu: se és tu, manda que eu vá até aí. Sabe, muitas das vezes, irmãos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Muitas das vezes nós precisamos sair do natural. Nós precisamos ousar e ir mais além. Os outros discípulos não ousaram, os outros discípulos, sabe, eles simplesmente receberam. Eu fico imaginando agora, depois da situação que eles agora voltou para o barco, os outros discípulos falam assim: Pedro, me fala aí como é andar sobre a água. Pedro, me fala aí como é viver aquilo ali. Você sentiu água no teu pé assim, e não parecia que você ia afundando? Pedro, como é você viver isso? A diferença de quem consegue ser bem sucedido e de quem não é bem sucedido é a ousadia da pessoa que está sendo implementada naquele projeto. Você só consegue ir além se você ousar, se você sair e ir. Se você achar que o mar não é o teu limite, ou melhor, se o barco não é o teu limite. Os outros discípulos se contentaram com o barco. Os outros discípulos acharam que o limite deles era o barco. Mas Pedro aprendeu que com Jesus ele poderia ultrapassar os limites humanos. E não foi só Pedro que com Jesus aprendeu a ultrapassar os limites humanos. Da onde uma pessoa ia falar com a ousadia dela que não choveria durante 3 anos? Elias também aprendeu a viver no sobrenatural de Deus. Da onde uma pessoa ia falar assim: olha, vocês clamam ao Deus de vocês, eu vou clamar o meu. Aquele que responder com fogo será o Deus de Israel. Quem pensa fora da normalidade vive algo extraordinário com Deus. Quem pensa fora do normal vive o sobrenatural de Deus. Só quem pensa fora, só quem sai da zona de conforto, só quem não acha que está vivendo já o melhor da sua vida, ele sempre quer algo mais. Só que, sabe, quem não está satisfeito. Pedro podia muito bem falar assim: és tu mesmo? Então chega mais perto que eu quero ver o Senhor. Não. Pedro falou o quê? És tu mesmo? Então fala que eu vá até aí. Eu vou até aí, porque eu sei que o Senhor tem poder. Eu vou até aí, porque eu sei que se o Senhor estiver aqui, o barco não é o meu limite. E Jesus falou para ele: então vem. Está te faltando o quê? Vem. E os discípulos devem ter ficado olhando e falou assim: ó, vai arrumar ideia, ó, vai cair. E Pedro foi lá: eu confio na palavra do meu Salvador. E quando a gente pensa fora da caixinha, pensa fora do normal, nós não só vivemos o sobrenatural, mas nós vemos que Deus está conosco em todos os momentos. Porque nós só conseguimos ver a bênção de Deus, a mão de Deus, quando nós vemos o sobrenatural de Deus acontecendo. Enquanto nós falamos assim: não, eu sei que Deus está comigo, eu sei porque a palavra diz, eu sei porque está tudo ok, eu sei, isso eu sei. Mas para eu alcançar experiências maiores com Deus, é necessário
eu querer coisas maiores, eu pensar fora do normal, pensar fora do natural. Pedro fez isso, Elias fez isso, Daniel fez isso, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram isso. O normal qual era? O normal era eles temerem ao rei e falar assim: olha, eu vou respeitar o Senhor, porque eu não quero cair na fornalha ardente. Mas eles falaram: não, eu não vou, porque eu não vivo o natural desse mundo, eu vivo o sobrenatural de Deus, e se o meu Deus quiser, Ele vai me livrar das suas mãos. Sabe, nós precisamos viver isso. O natural desse mundo é que se eu continuar do jeito que está, eu posso ser mais uma vítima do coronavírus. O natural desse mundo é que se eu moro numa favela, eu cresço na favela, eu tenho um estudo baixo, eu não vou vencer na vida. Mas isso é o natural desse mundo. O natural desse mundo é eu entrar dentro da igreja, ficar na igreja, fazer parte de uma igreja, de uma religião, e só fazer aquilo ali, virar um religioso. Esse é o natural. Mas nós temos que aprender a viver no sobrenatural. Pedro quis isso. Eu vou viver no sobrenatural. Eu vou viver o além. Sabe, eu quero viver o além. E os dons do Espírito estão aí para isso, para nós vivermos no sobrenatural. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, que havia pessoas de toda nacionalidade ali, cada um falava uma língua, cada um tinha um dialeto. E quando veio derramado o Espírito Santo, a Bíblia fala que vinham línguas como força de fogo, e desceu sobre aqueles homens que estavam ali, e eles começaram a profetizar, e as pessoas que estavam ao redor, elas começaram a ouvir cada um de acordo com a sua língua. Sabe, isso é o sobrenatural. Eles falavam uma língua que todo mundo conseguia ouvir, como se fosse uma língua universal. Você imagina, está lá o chinês, o coreano, o japonês, o americano, o brasileiro, o português e o espanhol, e começa uma pessoa a falar uma língua sem tradutor nenhum, e todos esses homens que estão cada um da sua nacionalidade começam a ouvir na língua deles. Isso é o sobrenatural de Deus, porque Deus, Ele não está acostumado com o natural. Quem está acostumado com o natural é o ser humano. Deus está acostumado com o sobrenatural. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não se contentou com o natural. Ela já estava, as esperanças esgotadas com o natural dela. Ela falou assim: olha, eu já gastei todo o meu dinheiro. Olha, eu já fui em todos os médicos. Olha, eu já fui em todos os curandeiros. Eu não tenho mais nada a perder. Eu já estou há 12 anos com esse problema. Mas se eu tão somente tocar nas vestes daquele homem que está passando, porque aquele homem que está passando, ele é o próprio sobrenatural. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Sabe, ela não estava olhando a dificuldade, não. Eu fico imaginando aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos, com uma hemorragia, com um sangramento. Não olha só o superficial, não vai mais a fundo. Você imagina a pessoa 12 anos perdendo sangue. Como está a vida dela? Ela já está anêmica. As plaquetas dela já estão baixas. Os glóbulos brancos e vermelhos já quase não existem, porque ela está perdendo há 12 anos. O que está se perdendo, o corpo dela está se esforçando ao máximo para repor. E ela não olha as barreiras. Você imagina Jesus, que não estava sozinho, tinha uma multidão com ele, e ela fala assim: se eu tão somente tocar nas vestes dele. Ela não pensou: se eu passar desse povo. Ela não pensou: eu não vou ter força para passar desse povo. Ela não pensou: as pessoas não vão me deixar até chegar a ele. Ela simplesmente falou: se eu tão somente chegar até ele e tocar, eu serei curado. Pedro não pensou também: eu vou afundar. Pedro não pensou: eu tenho 70 quilos, se eu pisar nessa água eu vou afundar. Pedro não pensou: que dificuldade, será que eu sei nadar? Está ventando, porque a Bíblia fala que estava ventando. A Bíblia fala que as ondas estavam agitadas. Eu vou fazer o que lá? Pedro não pensou nada disso, porque nós entendemos que quando Jesus está próximo, o natural já foi passado. Nós precisamos do sobrenatural.
Então, se Jesus está na minha vida, o natural já foi passado. Eu preciso ir para o sobrenatural. Você entende isso? Coloca isso no seu coração. Se até hoje você viveu o natural, queira viver o sobrenatural. Queira viver o sobrenatural. Você imagina agora Pedro e João chegando na porta do templo, na porta chamada Formosa, e tem lá um paralítico, um coxo que está lá, sabe Deus quanto tempo. Um coxo que sempre que eles vão lá, está lá sempre pedindo dinheiro, que não apareceu só naquele dia. Um coxo que Pedro e João já deviam ter passado umas 20 vezes por ele, mas eles nunca foram usados pelo Espírito Santo para o sobrenatural. Eles sempre viram, mas nunca fizeram nada. Naquele dia, depois de serem batizados pelo Espírito Santo, depois do derramamento do Espírito Santo, eles passam na mesma porta do templo, na Formosa. E agora tem um homem de novo, talvez o mesmo homem, com certeza o mesmo homem. Ele fala assim: me dá ouro, me dá prata, me dá aí uma esmola, me dá alguma coisa, preciso comer. E Pedro agora já não tinha mais a visão do natural, porque ele estava batizado pelo Espírito Santo. Pedro agora já não vivia mais o natural, porque ele entendeu que não era só Jesus que estava no sobrenatural. Agora, ele abastecido do Espírito Santo, ele também vivia no sobrenatural. Ele vira para aquele coxo e fala assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que você tem, Pedro? Eu tenho cura, eu tenho graça, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e hoje eu vivo sobrenatural. O que eu tenho eu te dou. O que eu tenho, o que eu não posso fazer com você? Levanta e anda. Levanta e anda. Sai do natural, sai das coisas normais, sai da zona de conforto e comece agora a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe, nós precisamos disso na nossa vida, para nós sermos bem-sucedidos aonde quer que nós estejamos, seja na escola, seja no emprego, seja na igreja, seja no curso, aonde você estiver. Você tem que não querer viver o natural. Deixa que os outros vivam o natural. Você tem que buscar o sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural, existem algumas coisas que se precisam fazer. Nenhuma dessas pessoas que eu falei aqui, nenhuma delas, elas viveram com uma fé normal. Elas também viveram com uma fé diferenciada. Uma fé que ultrapassava as expectativas. E ainda assim, quando Pedro temeu, que ele foi afundando, que ele pede para Jesus socorrê-lo, Jesus fala o quê? Homens de pequena fé. Vamos, quando você vive no sobrenatural, você tem uma certeza: se vier um vento forte, se vier a onda, se vier algo que possa matar-nos ou ameaçar a nossa vida, Jesus está no nosso barco. Jesus está próximo da gente. E ele fala que enquanto ele estiver ali, nós vamos ser salvos. Pedro tinha isso. Ele não pediu socorro aos discípulos, sabe? Pedro era um homem que ele era pescador. Dificilmente, irmãos, a Bíblia não fala, mas por ser pescador, dificilmente Pedro não sabia nadar. Dificilmente Pedro não sabia nadar. Não é possível que ele vivia no mar há tanto tempo, com tanta experiência, e não soubesse nadar. Mas quando ele viu ele se afundando, ele não pensou em bater as pernas, ele pensou em pedir socorro a Jesus. Ele não pensou em fazer o desejo dele, ou o desejo do corpo dele, que é bater as pernas e tentar se salvar. Não, ele pediu socorro a Jesus. Jesus simplesmente, com o pé na água, em pé, segura e levanta Pedro. Sabe, olha que sensacional isso. Jesus estava no mesmo ambiente que Pedro, na água. Jesus estava recebendo o mesmo vento que Pedro. Jesus estava na mesma tempestade que Pedro. Mas Jesus, com o pé firmado na água, levanta Pedro, que não estava conseguindo firmar os seus pés. Sabe, quando nós estamos com Jesus, Ele está no mesmo ambiente que a gente. Ele está passando a mesma situação que a gente. Então nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Jesus está no nosso barco.
Jesus está do nosso lado. Jesus é o nosso porto seguro. É a nossa âncora. É quem nós precisamos pedir socorro quando estamos na situação difícil. Foi o que a mulher do fluxo de sangue fez. Ela viu a situação dela. E o que ela faz? Foi pedir socorro quem tinha socorro para oferecer. Só quem tem socorro para nos oferecer é Jesus. Então viva no sobrenatural. Viva não mais no natural. Deixa que todo mundo viva no natural. Você precisa estar acima disso. Jesus te chamou para isso. Ele falou assim, vocês farão coisas tais que eu fiz, ou até maiores das que eu fiz. Ele falou assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, isso eu vos dará. Não para o Filho ser glorificado, mas para o Pai ser glorificado. Ele falou assim, eu vos dou poder para curar os enfermos, libertar os endemoniados, os cativos. Ele falou, ide fazer discípulos. São palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Ele mesmo falou assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falará esse monte, erga-te, lance-te ao mar. E se não duvidares da tua palavra no seu coração, isso será feito. Ele nos ensinou a viver no sobrenatural. E para chancelar o carimbo, ele ainda falou assim, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do sobrenatural, que é o Espírito Santo. Até que do alto desça sobre vocês o Consolador. O próprio sobrenatural está dentro do nosso coração. O próprio sobrenatural, ele nos acompanha todos os dias, que é o Espírito Santo. É quem nos consola, que nos dá força, que nos ampara, que nos guia, que fala conosco, que quando estamos fracos ele nos levanta, que quando estamos tristes limpa as nossas lágrimas, e é o próprio Espírito Santo que quando estamos orando leva a nossa oração para o Pai. Então viva o sobrenatural de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé. Feche seus olhos. Não fica com medo de viver.